Eu quero também convidar o pastor Paulo. Ele vai estar nos trazendo a palavra nesta noite, nos ministrando a palavra em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a estar conosco. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo ungido do Senhor mais uma vez, para que Deus mais uma vez o use e o abençoe. Pai amado, nós queremos te agradecer por toda a sorte de bênção e queremos te louvar por esta noite estarmos celebrando ao Senhor mais um dia de vida, mais um dia de vitória. Mais uma vez te pedimos, usa o teu servo e o abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Podeis sentar, queridos. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de fazer alguns anúncios desta semana ainda. No dia 25 agora, 24, você vai estar com a sua esposa, filhos, família, sentado à mesa, participando do Natal. Mas no dia 25 nós temos uma cantata aqui na igreja com as nossas crianças. E você é o nosso convidado. Ela começa justamente às 19 horas e vai até às 21 horas. E são as crianças que vão fazer. E por isso a igreja já está ornamentada para este momento dessa cantata das crianças. Então esteja conosco no dia 25. E no dia 31, bem, antes do dia 31 nós temos a última terça-feira deste ano de 2015. Não deixe de vir, principalmente aqueles que estão fazendo seus votos. Não deixe de estar aqui na última terça-feira deste ano de 2015. Nós estaremos aqui louvando o nome do Senhor. E no dia 31, a gente sempre faz aqui a passagem do ano. E depois da passagem de ano, nós temos uns comes e bebes. Mas esse ano será diferente. Esse ano nós só teremos o culto, teremos o batismo nas águas, de algumas pessoas que se batizarão nas águas, e depois a ceia do Senhor. A ceia a gente faz exatamente passando o ano de 2015 para 2016. Você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar aqui no dia 31. O culto começa às 22 horas, às 10 horas da noite, e vai até a meia-noite, justamente na passagem do ano. Passou o ano, nos abraçamos e vamos para casa para terminar a noite, já no ano de 2016. Amém? Então venham, precisamos orar muito para o ano de 2016, para que Deus entre com providência e nos abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Então, esses são os anúncios. Dia 25, cantata. Dia domingo nós teremos o culto normal. E na terça-feira é a última terça do ano de 2015. E depois, no dia 31, nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mas antes de você abrir, eu tenho aqui 2 livros que eu escrevi, de 430 e tantas páginas, chamados Os Mais Difíceis Temas da Bíblia. Volume 1, que é sobre os temas difíceis do Antigo Testamento, e volume 2, temas difíceis do Novo Testamento. Tá? Se você quer entender a Bíblia mais profundamente, entender aquelas questões polêmicas, né, que todo mundo fala sobre elas, é só você adquirir o volume 1 e volume 2 do nosso livro, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesse instante. Vamos ler uma passagem da Bíblia que está no Evangelho de Jesus, capítulo 11, Marcos, o Evangelho de Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 15. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, versículo 15. Eu gostaria que você lesse comigo este texto, tá? Está aqui, para quem quiser ler, que diz: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos que vendiam pombas. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, com esta palavra, Deus, nós queremos meditar sobre este teu ato, Pai. Um ato para lá de profético, um ato, Senhor, de força, um ato de coragem, um ato de denúncia, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse ato teu, porque, Deus, tu estavas ali fazendo uma purificação no teu santuário. Em nome do teu Filho Jesus, fala conosco, com aqueles que aqui estão, Pai, que recebam a tua palavra, Senhor, e ela caia em boa terra. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Todos digam amém. Bem, se eu fosse dar título a esta mensagem, eu daria o seguinte título: Virando a Mesa. Eu gostaria que você falasse à pessoa que está do seu lado esse título: Virando a Mesa. Há algumas pessoas que, para mudar, elas precisam surtar. E no seu surto, elas chutam o pau da barraca, elas jogam a toalha, ou elas fazem coisas tão explosivas que elas, no natural, elas jamais fariam, mas estão em estado total de surto, e quando surtam, fazem tudo isso. Eu não quero chamar a sua atenção para essa mensagem, para que você entre em estado de surto para fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida, mas quero que você as faça com consciência à luz da Bíblia Sagrada. Eu inicio então esta mensagem dizendo que há um momento nas nossas vidas que ficamos frente a frente com a hora suprema da decisão, a hora que o grande risco da vida é a mudança que precisamos sofrer na própria vida. Isto porque há decisões que devemos tomar na vida que ninguém pode tomar por nós. São decisões nossas, próprias, nós que as temos que tomar. Há uma palavra de origem grega que seu significado é super interessante, chamada tropofobia. O que é tropofobia? Quer dizer, medo de mudar. Medo de experimentar passar por algum tipo de mudança. Aliás, a razão de sermos quase todos tropófobos é que a mudança, ela dói. Quando se fala de mudança, quando se fala de mudar, você está falando de um aspecto na vida que dói muito, porque a gente se acha refém de uma determinada situação e a gente se acomoda àquela situação e a gente se acostuma àquela situação. Uma situação extremamente inviável, uma situação de opressão, uma situação de angústia, de dor na alma, mas você se acomoda a essa situação. Quando você fala de mudança, você tem que entender que você precisa fazer alguma coisa. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu, quando tinha de 9 para 10 anos de idade, eu comecei a sofrer nas mãos de um menino que morava na mesma rua que eu morava, sendo que ele era bem maior do que eu e bem mais velho do que eu. E aí ele determinou que ninguém podia passar na rua, na frente da sua casa. E minha mãe me mandava para comprar pão na padaria, e a padaria ficava depois da casa dele. Só que ele não permitia. E eu tinha que dar uma volta ao mundo para chegar até a padaria e depois dar a volta ao mundo para chegar até a minha casa. E a minha mãe dizia assim: mas tanta demora, um lugar tão rápido para você chegar? Mas ela não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha que dar a volta, porque ele não permitia que eu passasse na frente da casa dele. Até que um dia eu tomei uma decisão. Eu disse assim: bem, eu não vou ficar mais refém dessa situação. E peguei o dinheiro que a minha mãe me deu para comprar pão e parti para a padaria. Era logo em frente. E quando eu passei diante da casa dele,
ele viu e saiu de casa. E ele disse: você não ouviu eu dizer que ninguém pode passar aqui? Nenhum menino pode passar aqui? Por que você está tentando? Ele me chacoalhou e me jogou dentro da vala. Eu caí com tudo dentro da vala. Imagine, me sujei tudo e disse para minha mãe em casa que eu havia escorregado. E ela não entendeu muito bem. Eu disse: tá bom, você tem que tomar conta de você, olha lá. Ok, no outro dia eu estava lá, passando pelo mesmo lugar, sendo que levei um pedaço de madeira enorme. E quando ele veio, se aproximou de mim, eu caí de pau em cima dele, dei madeirada nele para tudo quanto é lado, até que ele correu de mim. E quando ele correu de mim, acabou. Eu dominei o lugar. E aí, por esta atitude de coragem, eu sei lá, eu libertei tanto a mim, como todos os demais meninos que também não podiam passar pelo lugar. Eu tomei uma decisão, porque senão eu ficaria dando voltas ao mundo até chegar à padaria e dando volta ao mundo até chegar em casa de novo. Esta pode ser a sua história hoje. Você está dando volta, uma coisa que seria tão fácil para você, você não consegue resolver, porque a sua vida virou um verdadeiro inferno, mas você não consegue transformar essa situação, porque você perdeu a coragem. Você não tem coragem de decidir-se para resolver essa situação. Ouvi um dia desse a história de uma senhora que era uma triste história. Uma mulher casada que tem 2 filhos. Ela era secretária bilíngue, ganhava bem, vivia bem, mediamente, mas o esposo, com ciúme, terminou por tirá-la da empresa. Ela saiu da empresa. Após ela ter saído, ela descobriu que o marido era avarento e preguiçoso. Além de ser avarento, ele era preguiçoso, não gostava de trabalhar. Não colocava comida em casa. Ele não comprava. Se muito, ele ia à rua, comprava um pão e trazia para dentro de casa. Só. Os anos se passaram e ela teve 2 filhos e contraiu uma doença grave de tanto trabalhar, se abaixando, hérnia de disco. Ela teve chance de se separar dele quando mais nova, porque ela ainda tinha acesso ao mercado de trabalho. Mas passou o tempo e agora, já com uma certa idade, seus quase 50 anos, com uma hérnia de disco muito forte, sem INSS, ela agora está com um problema sério para tomar a decisão. E ela diz assim: pastor, eu vou tomar essa decisão. Eu digo: bem, você deveria ter feito isso há muito tempo na sua vida. E agora você está com um grande problema para resolver. Há situações, porque passamos na vida, que precisam de um tratamento de choque, gente. É tratamento de choque. Ou você se confronta com a situação para sair dela, para sair daquela mórbida maneira de viver que você está vivendo, ou nada feito. Adiamos o que podemos adiar para não tomar uma decisão drástica e final sobre assuntos pendentes e necessários na vida. Só que o tempo passa e nossas forças se esvaem e a oportunidade também vai com ela. É um marido que trai e a esposa sabe que ele trai, mas não consegue se libertar deste cativeiro. É um filho com maus hábitos que precisa de uma intervenção. É uma situação infeliz que perdura por anos e anos. É uma situação sufocante que você precisa consertar rapidamente, mas você vai adiando, você vai postergando, você vai protelando, Nós somos protelatórios. Quando li, alguns anos atrás, João capítulo 4, sobre o encontro de Jesus com a samaritana,
fiquei impactado pelo que descobri dessa incursão feita pelo Filho de Deus, numa cidade povoada por histórias dantescas de ódio e preconceito. Havia duas maneiras do judeu, afastado da Judéia, voltar para a cidade sagrada. A primeira era através de Betânia. Só que este caminho, apesar da segurança que dava ao viajante, tornava a viagem distante e muito exaustiva. A segunda era por Samaria. Todavia, Samaria, mesmo sendo uma estrada rápida para chegar à Judéia, era caminho historicamente cheio de rivalidades e perigos. A samaritana, ou os samaritanos e judeus, odiavam-se e era um ódio histórico, e por isso não podiam se encontrar. Mas segundo a narrativa de João, nós não vamos entrar nos detalhes aqui, há muita coisa para dizer, mas não vamos entrar nos detalhes. Era necessário Jesus passar por Samaria. Eu gosto dessa palavra. Capítulo 4 de João. Era necessário Jesus passar por Samaria. Eu quero dizer para você esta noite, eu preparei essa mensagem para você esta noite. Eu não sei por que estou dizendo, mas é necessário você passar por Samaria. E o que é Samaria para nós? Samaria é aquele lugar que rapidamente, é o lugar mais rápido que você tem para você chegar ao outro lado com força, com vigor, para se tornar uma pessoa feliz. Só que ao atravessar por Samaria, você vai ter que se confrontar. Você vai ter que se confrontar. E o confronto não é muito fácil. Todo mundo vai postergando, procrastinando, adiando, porque o confronto, ninguém quer se confrontar. Mas, às vezes, é necessário o confronto para que se estabeleça a paz. Determinadas situações pelas quais nós passamos, só o confronto pode estabelecer a paz. Enquanto você ficar viajando na maionese e não tomar uma decisão séria na sua vida, você também não vai ter o que Deus tem para você. Porque Deus abençoa os corajosos e não os covardes. Covardes não têm bênção de Deus, corajosos têm bênção de Deus. Mesmo que você fique, talvez, numa situação extremamente difícil no primeiro momento, mas depois tudo se conserta. Melhor coisa que tem é você ser feliz. Acredito que eu, você e todos nós temos uma mesa, uma pendência, uma questão, um negócio que precisa ser virado, ou seja, resolvido. Os brasileiros, historicamente falando, somos passivos, pois sempre adiamos decisões até onde podemos aguentar e procuramos nos afastar de tudo que possa gerar confronto, enfrentamentos. Desse modo, o mundo vai girando, a história tomando rumos diferentes daquilo que poderia se tornar em relação aos nossos projetos pessoais, e vamos deixando que nossos sonhos desvaneçam. Só que algumas coisas não podem esperar. A vida está passando e precisamos retomá-la sob pena de vivermos sombria, amargurada e depressivamente. Ou você toma uma decisão na sua vida, ou você vai viver assim para o resto da sua existência. O que Jesus fez ao entrar no templo de Jerusalém poderia ser feito muito antes, porque a degradação do culto a Deus já vinha acontecendo fazia muito tempo. Tudo que ele encontrou de orgia religiosa sendo praticada na circunferência do templo era coisa antiga. A espera de Jesus para tomar a decisão que tomou estava dentro da sua estratégia. Para virar a mesa da vida, é preciso traçar planos. Você não pode tomar uma decisão aleatória, sem planejar, sem colocar tudo sobre a mesa, sem fazer um caminho para você. Eu tenho muitas pessoas que às vezes chegam no meu gabinete e dizem: pastor, não dá mais para viver com ela, para viver com ele. E eu digo assim: o que a senhora tem, o que você tem? Geralmente a mulher: o que você tem? Não tenho nada. Então não tome nenhuma decisão agora, faça o seu caminho.
Prepare o seu caminho. Prepare o caminho. A pessoa nunca trabalhou, nunca experimentou qualquer coisa nesse sentido, nunca ganhou nenhum dinheiro. Vai ter problemas para recomeçar na vida. Então prepare o seu caminho, planeje isso aí. Para virar a mesa da vida é preciso traçar planos. Ninguém mexe num vespeiro e espera boas coisas acontecerem. Porque existem decisões que você precisa tomar e é como mexer num verdadeiro vespeiro. Pode saber, você vai ter todas as dificuldades, mas se você fizer um caminho, Deus vai ajudar você em nome de Jesus. Sempre que viramos a mesa da vida, mexemos com problemas antigos, mas sempre a recompensa quando fazemos isso na hora certa. Jesus sabia no que estava tocando e o que poderia produzir em termos de ódio, perseguição e até morte para a sua vida. Mas há coisas que não podem esperar. Você entendeu isso? Diga um amém. Mesmo que doído, mas diga um amém aí bem alto em nome de Jesus. Há coisas que não podem esperar. Quando devemos, pastor, virar a mesa da vida? Tenho para mim que o fato de você ter que tomar uma decisão que vai mudar toda a sua história, mas que deixará você de alma lavada, que é importante nesse sentido aqui, de virar a mesa, é você sair com a alma lavada, mesmo que os problemas se apresentem lá na frente, mas você está com a alma lavada. Não é coisa, é impagável você ter esse momento da vida de alma totalmente lavada diante ou em face de uma situação quase que inflexível. Então, diante do infortúnio que vem vivendo, já é uma boa coisa você virar essa mesa. Só que temos muitos outros motivos mais instigantes e prioritários para tomar essa emocionante atitude. É uma emocionante atitude, gente. Por que emocionante atitude? Porque você vai começar um outro tipo de vida. Uma nova vida vai acontecer na sua história, porque você virou a mesa da sua vida, em nome de Jesus. Então, vejamos quando devemos virar a mesa da vida. Primeiro, quando se está cansado de não viver o que se pode e o que se quer viver. Quando você está cansado de não viver o que se pode viver e o que se quer viver, é hora de você virar a mesa. Algumas pessoas podem dar muito mais, podem ser muito mais, podem alcançar muito mais, podem chegar a muito mais, só lhes falta a coragem para seguir suas vidas. Estão paradas no tempo e no espaço. Quando é que você deve virar a mesa? Quando se percebe, quando você perceber que as oportunidades da vida foram quase todas perdidas. E que há uma nesgazinha, ainda há um fio de esperança para você, a partir dele, começar um outro momento da sua história. Algumas pessoas precisam de um estalo, precisam cair em si para mudar de rumo e de estilo de vida, porque senão vão ficar presas, reféns a uma situação de opressão. Quando você vai virar a mesa da vida? Quando se entende que a vida é muito mais do que a que estamos presentemente vivendo. Se você percebeu que o que você está vivendo presentemente é muito menos do que Deus pode lhe dar, então é hora de você virar a mesa. E aqui estamos vivendo seja total e completamente diferente das promessas de Deus para a nossa existência. É hora de você virar a mesa. Quando é que eu tenho que virar a mesa? Quando eu me sentir traído, injustiçado pelo modo de vida que me foi imposto. Não é esse tipo de vida que eu queria, mas me foi imposto um tipo de vida. Não existe coisa pior do que você fazer o que não gosta, não quer, não aceita. A vida vai se esvaindo. Virar a mesa é justamente você retomar a sua vida, trazê-la de volta para você, libertá-la. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?
Quando é que eu tenho que virar a mesa? Quando eu sou exposto a uma situação que não tem volta. Quando você é exposto a uma situação que não tem volta. Para muitos, só uma situação de esvaziamento total é motivo para uma virada de mesa. Deus sabe de quem Ele está tratando. Deus sabe a quem Ele está tratando aqui esta noite com esta mensagem. Deus sabe muito bem. É hora de você entender que a vida que você está vivendo não é a vida que Deus escolheu para você, tá? Na verdade, corre nessa região que nós estamos, corre por aí que a mulher, mesmo passando todo tipo de crise e problema, ela tem que ficar ali orando ao Senhor e sendo machucada pela história. Eu quero dizer que isso não é bíblico, isso não é de Deus, não é o que Deus quer para você. Eu ouvi um testemunho que eu me assustei uma vez. Uma mulher foi dar testemunho da conversão do esposo. E ela disse: apanhei 30 anos. E ela começou a dizer como ele batia nela. Pegava pelo cabelo, puxava, esmurrava, jogava na parede e coisa. 30 anos eu passei assim, mas orando a Deus. E agora, graças a Deus, o meu esposo se converteu. Aí apontou para ele. Quando apontou para ele, todo mundo queria bater nele. 30 anos batendo na esposa. E as pessoas dizem assim: está tudo bem, está tudo certo. Lógico que não está tudo certo. Vira essa mesa em nome de Jesus. Já dizia um missionário da Assembleia de Deus, dizia assim: se um homem bate a primeira vez na mulher, ele vai bater sempre, então saia de perto dele. Diga um glória a Deus bem alto aí, gente. Quando é que eu viro a mesa? Quando os motivos para sair e não ficar são mais santos e honrados do que os que nos fazem permanecer ficando infelizes. Quando é que eu viro a mesa? Quando os motivos para sair e não ficar na situação são mais santos e honrados do que os que nos fazem permanecer ficando infelizes. Algumas pessoas têm sido desonradas na sua moral, e não há ferida mais incurável que essa. Só a graça de Deus para nos manter de pé. Mas até quando se aguenta a situação assim? Às vezes já passou da hora de você virar a mesa da sua história. Quando é que temos que virar a mesa? Quando nossa provocação chega a níveis monstruosamente insuportáveis, mas por um pedaço de pão nos mantemos debaixo de jugo. Às vezes a pessoa fica debaixo do jugo por um pedaço mísero de pão. Só que liberdade é e sempre será maior do que o pão. Diga comigo esta noite: liberdade é e sempre será maior do que o pão. Nunca coma esse pão da miséria. Não é por um pedaço de pão que você vai ficar sofrendo na mão de alguém. Não há dinheiro neste mundo que possa comprar a nossa alegria de viver. Ninguém pode viver por muito tempo uma vida de opressão, prisão, infelicidade, desilusão, carência, sendo refém do desespero. Atitude é uma questão de fé. Deus quer escrever uma outra história com você. A decisão é sua, é só sua. Aleluia! Para começar uma outra história na presença de Deus. Só que eu estou falando de uma coisa que provoca reações. E a ideia é provocar reações em cadeia mesmo com essa mensagem. Mas você precisa saber o que uma virada de mesa pode lhe acarretar. Para que a gente não faça qualquer coisa aleatoriamente ou infantilmente ou sem nenhuma maturidade. O que uma virada de mesa pode lhe acarretar? À vista de todas as coisas que podem suscitar uma virada de mesa, declino aqui alguns caminhos que você deve percorrer antes de tomar uma decisão. Primeiro, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Não faça por fazer, mas tenha consciência daquilo que você está fazendo. Diz a Bíblia que é melhor uma casa com pouco de pão do que uma casa com muito pão, mas sem felicidade, com tristeza e angústia.
Tem absoluta, número 2, tem absoluta certeza de que é isso mesmo que você quer fazer. Que algumas pessoas ficam sempre em dúvidas, cheias de incertezas, não sabem realmente o que quer fazer. Tem absoluta certeza de que é isso mesmo que você quer fazer. Quando se toma uma decisão dessas, não se pode voltar, nem olhar para trás. Você já viu aqueles casais que toda hora se separam, a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, daqui a pouco eles voltam de novo, daqui a pouco se separam de novo, daqui a pouco voltam de novo, daqui a pouco se separam de novo. Meu Deus! Uma decisão dessa é para você não olhar nunca mais para trás, seguir em frente com a sua vida. Sempre tome, número 3, a decisão da sua vida com oração e comunhão com Deus. Nunca se esqueça. Sempre tome essa decisão em oração e comunhão com Deus. Número 4, aconselhe-se com um pastor maduro. Número 5, você tem que ter de Deus a confiança de que você está fazendo realmente o melhor para a sua vida. Isso tem que ser uma certeza absoluta que o que você está fazendo é sim o melhor de Deus para a sua vida. Número 6, essas ações que não têm volta não são para crianças, mas para pessoas maduras, pessoas que sabem o que quer. Ninguém não vira a mesa como uma pessoa infantil, que não sabe nem o que está fazendo, porque essa coisa não é para pessoas infantis e crianças, é para pessoas maduras, que sabem o que quer. Número 7, esteja consciente do que você terá que enfrentar depois que virar a mesa. Esteja consciente que você vai ter que enfrentar dureza no primeiro momento, mas Deus vai abrindo portas no segundo momento. 8, seja maduro para aguentar os reveses que virão sobre a vida. Seja maduro, seja madura para aguentar os reveses que virão sobre a vida. Vão dizer para você uma série de coisas. Volta, é melhor assim, mas tome consciência do que você fez e é melhor para você em nome do Senhor. 9, confie no Senhor de todo o coração e espere a virada que Ele fará em sua existência. Confie, Ele mesmo fará a virada na sua existência. 10, acompanhe passo a passo a maneira como Deus inverterá as circunstâncias da sua vida. Acompanhe passo a passo como Deus vai invertendo as circunstâncias da sua vida, porque Deus trabalha assim. Ele muda a maldição em bênção, Ele transforma a maldição em bênção. E número 11, a virada de mesa é sempre necessária para aqueles que não aguentam mais viver a vida que estão vivendo. Você não aguenta mais, tá? Há uma palavra que foi dita por um frei que ele terminou se suicidando, porque é o frei Tito de Alencar Lima. Ele foi preso e inaugurou o presídio Tiradentes, que mais tarde ficou conhecido como Doi-Code. Este frei foi levado, estupraram ele diversas vezes, ele era arrebentado no pau de arara, eles batiam nele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E este homem, quando saiu da cadeia, ele estava realmente com a vida estraçalhada. A parte que mais o atingiu não foi nem a parte física, mas sim a parte moral. Ele estava estraçalhado. Então ele, no suicídio, em 1974, ele deixou uma carta escrita dentro da sua Bíblia, que dizia o seguinte: é melhor morrer do que perder a vida. Os evangélicos, de um modo geral, vivem vida acomodada. Isto porque a religião dessensibiliza nossas dores e angústias. Evidentemente, estou falando da religião que nos é passada de forma errada. Com a alienação produzida por uma religiosidade acomodada, passamos a protelar, postergar, procrastinar, adiar os confrontos da vida. E as pessoas sempre dizem assim: é assim que Deus quer. Somos capazes de
deitar na poça do nosso próprio sangue, sem qualquer tipo de ação no sentido de romper com os horrores da situação em que estamos vivendo. Israel, ao voltar do cativeiro babilônico para Jerusalém, depois de 70 anos ou 72 anos de escravidão, encontrou a cidade dos sonhos completamente destruída e em escombros. No primeiro momento, lutaram para inverter a situação, mas com o passar do tempo, foram se entregando à ineficiência e pior, acomodaram-se aos horrores de uma vida sem sonhos, sem melhoras, sem emoções, sem sucesso. Eles passavam pelos escombros e aquilo já não os oferia, aquilo já não era uma coisa de análise para perceberem que não era aquilo que eles deveriam viver. Você às vezes vive em escombros e parece que está tudo certo, está tudo bem. Não está tudo bem, a sua vida está em ruína. Esta mensagem, deixada por este homem, esse Frei, deve chamar a nossa atenção. Estamos dia a dia morrendo porque não ousamos tomar nossa vida de volta. Estamos ficando cada vez mais velhos e cansados e a oportunidade está passando. Eu estou me lembrando de um fato que aconteceu comigo em Bauru. Eu estava pregando ali na igreja em Bauru. Quando terminei, um senhor veio falar comigo. Disse assim: pastor, eu preciso dar uma palavrinha para o senhor pode me ouvir? Eu, pois não, sentei no púlpito mesmo. E ele sentou assim do lado e começou a dizer: pastor, eu sou um homem. Ele, mais ou menos assim, olhando para ele, tinha de 70 a 75 anos. E ele dizia assim: pastor, o que eu faço com a minha vida? E eu disse para ele: como assim? Me conte alguma coisa. E ele dizia assim: olha, assim, quando eu completei 50 anos, a minha esposa chegou para mim e disse assim: olha, eu vivo com você dentro de casa, mas você não vai me tocar mais. Eu vou viver com você, vou cuidar de você, vou passar a sua roupa, vou cuidar de você, botar a comida, mas você não pode me tocar de jeito nenhum. E aí, pastor, eu aceitei essa situação. 50 anos eu tinha. E agora, eu estou com 75 anos. E não aguento mais essa situação. Eu olhei bem para ele e disse assim: irmão, fique aonde você está. Porque você tinha que fazer isso há 50 anos, quando você tinha 50 anos. Agora, brinque com seus netinhos, né? Faça-se de cavalo, para eles ficarem montando em cima de você. Vai para lá e vem para cá. Porque, infelizmente, um homem de 75 anos, doente, sem força alguma, para retomar a vida. A vida passou, a oportunidade passou, e ele ficou no mesmo lugar. A semelhança desse homem de Bauru, muitos se encontram diante do mesmo problema ou coisa parecida. Há alguns que carregam o seu fardo pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Isso que é o pior, gente. Eu sou pastor e ensinador da palavra. O que eu vejo nas pessoas, elas vivem carregando fardos pesados, julgos pesados, e acham que estão fazendo a vontade de Deus. E Deus está dizendo assim: pelo amor de Deus, não sou eu que estou atrás disso aí, não. Você está acabando com a sua vida porque você quer. Eu não estou mandando você fazer isso. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer a nossa felicidade. Aleluia. Eu não estou falando de casos assim, casos circunstanciais, contingenciais, que você pode administrar e resolver. Eu estou falando de vida, de história, que você vai vendo, vem sofrendo na sua história de vida, anos e anos, e você acha que cumpriu a vontade de Deus. Nada, você perdeu foi a vida. A vida passou e você não viu. Porque você não coloque a culpa em Deus e em ninguém. É que você não teve coragem de virar a mesa. Virar a mesa é para quem tem coragem.
Virar a mesa é para quem bate o pé e diz assim: Senhor, eu vou nessa direção, não quero viver isso. Como eu disse, eu separo as coisas. Não estou falando de uma coisa contingencial, uma coisa circunstancial que acontece num relacionamento, que isso é comum a todos os casais. Estou falando de história de sofrimento, história de dor, história de angústia, de privação da felicidade, história de infelicidade. Estou falando disso. Estou falando de coisas que passam na nossa vida constantemente e a gente tem que saber administrar, temos que saber ser maduros para isso. Eu estou falando de história de dor, de angústia. Pessoas, 30, 40 anos, vivendo uma vida terrível, nas mãos de um déspota, de um tirano, de alguém que esmaga você. Nenhum pedaço de pão é maior do que a minha liberdade, gente. Aleluia! A liberdade e felicidade vale mais do que qualquer outra coisa. Eu vi um filme uma vez que chamou a minha atenção, chamado Pontes de Madison. E naquele filme, muito interessante, se você não viu, depois você veja, pegue aí numa locadora e veja, ou no YouTube mesmo você pode ver. Há um momento em que a mulher tem que tomar uma decisão. E ela não toma por causa dos filhos. E depois morre e tal, e eles vão mexer no diário dela e ver o que aconteceu. Então a palavra deles foi essa, assim: nós não pedimos para ela fazer nada por nós, ela fez porque quis, e perdeu a felicidade. Então, no filme diz assim: filhos é apenas uma questão da vida. Filhos é uma questão da vida, você não pode perder a sua vida por eles, porque amanhã eles vão dizer na sua cara que você não deveria ter feito o que você fez, e o problema foi seu e não dele. Tem muitas pessoas que não fazem o que tem que fazer por uma questão, mas filhos é apenas uma questão de detalhe, gente. Nós temos que amá-los, nós temos que fazer tudo por eles e dar de tudo de melhor para eles, mas quando mexe com a nossa felicidade e quando você tem uma história de dor para viver, você tem que escolher a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus não nos fez para sofrer e ficar rindo atrás da porta e dizer assim: olha como é que ele sofre. Eu que estou provocando esse sofrimento, eu quero ver até onde ele vai desse sofrimento. Não, não é assim, gente. A vida não é assim. E se contaram para você assim, é raro. E se disseram que em algum momento na Bíblia tem isso, é raro também. É só você ler alguns livros da Bíblia que você precisa ler para você entender isso. Principalmente Jó e principalmente Eclesiastes. São os livros interessantíssimos para você entender o que é isso. O que essas pessoas precisam saber é que Deus não pede sacrifício de ninguém. Quero dizer em nome de Jesus que o único sacrifício que Deus pediu, porque ninguém podia fazer foi o sacrifício do seu Filho Jesus. Ele foi à cruz do Calvário, morreu por nós, expiou o nosso pecado. Ninguém precisa mais fazer sacrifício diante de Deus. Você entendeu? Diga um glória a Deus bem alto. O sacrifício já foi feito pelo Filho de Deus. Se você está fazendo alguma coisa que para você é só sacrifício, então pode parar. Não é isso que Deus quer de você. Só o Filho foi-lhe pedido o maior, o único sacrifício que mudou todas as coisas, a ninguém mais. Sabe o grande problema nosso? Que nós pensamos que temos a capacidade de transformar o outro, que está nos tornando infelizes. Só que você e eu não temos capacidade de transformar o outro. E você vai levar a vida toda tentando transformar e não vai conseguir transformar. E quanto menos você tocar nesse ponto, mais você vai se acomodar, mais você vai ficar refém de uma determinada situação. Por isso que Jesus chegou naquele templo, viu a orgia religiosa que havia naquele templo, a primeira coisa que ele fez foi virar a mesa, pegar o chicote, derrubar as cadeiras, porque estava uma orgia dentro daquele templo. E ele sabia o que era aquilo, porque quando ele fez isso, ele estava definitivamente dizendo para todo mundo:
Eu comprei uma briga histórica e eu vou ter. Você sabe que quando você vira a mesa, primeira coisa, as primeiras pessoas que são contra você são da sua família. Não são as pessoas de fora, são da sua família. Que vai dizer, você não podia fazer isso, você não podia... Oh, irmãos, quando você tem que fazer, você faz. Porque o mais importante não é a opinião que a pessoa tem, mas a minha decisão de vida. Nunca se esqueça a diferença entre caráter e reputação. Caráter é o que eu sou, reputação é o que as pessoas pensam de mim. As pessoas vão pensar mal de você pelo que você fez, mas o importante é que você saiba quem você é e o que você fez, em nome do Senhor Jesus. Isto é sempre respeitável. A vida é dom de Deus. Não temos o direito de estragá-la, maltratá-la, esvaziá-la, restringi-la, acomodá-la, aprisioná-la, porque a vida é dom de Deus. Então não permita que ninguém faça você viver uma vida infeliz. E estas coisas, quando essas coisas começarem a acontecer com você, está na hora, já passou do tempo de você virar a mesa da sua existência. Eu quero deixar essa mensagem com você. Eu quero deixar essa mensagem para você pensar que hoje, qual o dia? Que dia é hoje? Dia 22 de dezembro de 2015. Você ouviu no templo da Assembleia de Deus em Cristo uma mensagem que você não pode se esquecer dela jamais. Você está sendo avisado, você está sendo avisada, tá? E não adianta colocar na conta de Deus o seu sofrimento. Não adianta colocar na conta de Deus o seu sofrimento, porque Deus espera de nós a atitude de mudança, e mudança para melhor. Amém, gente? Porque olha, nada, você não pode negociar a sua liberdade de forma nenhuma, nunca, ninguém, por nada, por nenhuma situação, porque no final é só frustrações. Para que você não viva uma vida de frustração, e o que há dentro da igreja é muita gente frustrada porque não fez o que devia ter feito há muito tempo na vida, deixou passar. Nunca se esqueça que o tempo é careca. Quando ele passa, você não consegue trazê-lo de volta. Então, pense nisso, ore e não tome nenhuma decisão aleatória e circunstancial. Tome uma decisão consciente, pensada, em oração, em comunhão com Deus. Aí sim, eu estou falando, parece que eu estou falando de uma coisa só. Estou falando de casais, mas virar a mesa aqui não é só a questão do casal, é questão de tudo na vida, gente. Às vezes eu estou numa situação lá, uma pendência, não vou para frente nem para trás, eu tenho que virar a mesa, tenho que tentar outra coisa. Você está fazendo uma coisa e não está dando certo, vira a mesa, gente. Senão você vai morrer ali e não vai sair do lugar. A gente tem que ter coragem. Esse mundo é para quem tem coragem. Amém? E coragem é uma coisa quando você toma a partir do seu coração. E ninguém pode tirar você desse ponto que você decidiu tomar essa decisão. Atitude é uma coisa da minha crença, do que eu acredito. Faça isso e diga para Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação, eu vou virar a mesa em nome de Jesus. Amém? É um trabalho que você está refém de uma situação, para ganhar aquela mixaria, você está ali quase morrendo. Em nome de Jesus, pense que você é maior do que isso, você tem mais dons do que isso, você tem mais talento do que isso, e você pode virar a mesa e ter uma coisa muito melhor para você. Eu sempre leio a história e vejo que os homens que alcançaram grandes coisas na vida foram homens que tomaram decisões radicais, simplesmente radicais, e que passaram os seus perrengues no primeiro momento. Eu termino contando a história do meu primo. Meu primo saiu aqui do Brasil
e foi para os Estados Unidos, e foi um convite de uma família. Quando chegou lá, não tinha família, não tinha convite, não tinha nada. Ele estava dentro dos Estados Unidos, sem saber aonde ficar, com uma mão na frente e outra atrás. Ficou morando como mendigo no meio da rua, e à noite ele ia para os albergues da igreja que tem nos Estados Unidos agora, eu esqueço o nome dela, Exército da Salvação, que eles fazem um trabalho excelente tanto na Europa como nos Estados Unidos. E ele era abrigado ali, tomava aquela sopa, e para não morrer de frio, ele ficava dormindo no albergue. De manhã, eles botavam ele para fora. Mas como ele é uma pessoa dinâmica, ele conseguiu chegar a tenente do Exército da Salvação, que já é um cargo assim como ministro do Evangelho. Mas ele, até chegar lá, ele bateu muito bumbo, porque ele é muito alto, bateu muito bumbo do Exército da Salvação na rua, para um prato de comida. Mas, logo, logo, Deus foi mudando a vida dele. Mudou a vida dele de tal maneira, ele foi para uma igreja hispana, onde um senhor já estava com 86 anos, queria entregar a igreja, e ele começou a evangelizar pelas madrugadas, levou muita gente para dentro da igreja. A igreja começou a encher de jovens, ex-drogados e tal, viciados, que ele ganhava. E quando a igreja estava enorme, cheia, o pastor disse assim: não vou sair mais não. E aí ele saiu e começou uma igreja na casa dele. Era uma casinha onde cabiam poucas pessoas, e ele ali começou a igreja. E ali a igreja começou a crescer. Começou com 4 pessoas, daqui a pouco tinha 15, 20, 30, 50, 80, alugou um salão, o salão cresceu muito, alugou um outro salão maior, e de repente ele comprou uma área gigantesca em Santa Ana, Califórnia, que era um hotel enorme, de 2, 3 hectares, e ele comprou pela fé. Pois bem, este homem que chegou nos Estados Unidos, com a mão na frente e outra atrás, agora ele estava andando de limusine. Deus o abençoou de tal forma e o engrandeceu ali naquele lugar, que ele foi abençoado em tudo. Hoje ele é cidadão americano, já está lá há 30 e tantos anos nos Estados Unidos, e tem aberto porta para muitos pastores brasileiros que chegam lá e ficam com ele. Ele pede o green card, que é o visto permanente, enfim, e vai abrindo portas para as pessoas. E ele hoje é uma referência nos Estados Unidos para quem, de brasileiro que está lá e que deu certo e teve sucesso. Mas ele tomou essa decisão foi uma decisão de coragem, porque ninguém vai para qualquer lugar sem ter a certeza que vai ser esperado e abençoado por alguém. E ele tomou pela fé, e aconteceu. Algumas coisas, eu vejo pela história, que você tem que tomar decisões. Virar a mesa é uma questão de coragem, é uma questão de decisão, é uma questão de você dizer assim: não quero mais viver esse tipo de vida, quero viver um outro tipo de vida. E Deus abençoa a sua vida e a sua história. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu agradeço a Deus. Fique com essa mensagem para o seu coração, que seja essa mensagem que vai mudar a sua vida no ano de 2016. Pastor, devolvo-lhe a palavra desse instante. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Enquanto ele está vindo, há alguém esta noite que quer vir aqui à frente. Eu sei que a igreja não está muito cheia, que quer vir aqui à frente e dizer assim: Deus, eu quero mudar, eu quero virar a mesa da minha vida. Eu não sei nem como, mas eu quero virar, eu quero sair da situação que eu estou para uma outra situação. Irmãos, o que você tem de famílias aqui nessa região de Jardim Primavera, Campos Elíseos e Saracuruna, de jovens que veem a sua mãe apanhando do pai, que apanham também dos maridos, e que tem situações e mais situações. Meu Deus do céu, é preciso virar a mesa, é preciso essa mudança em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou passar para ele. Venha e diga, e venha com convicção, venha para dizer assim: eu vou tomar a coragem de virar a
história da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quer vir para receber a oração, vem em nome de Jesus. Na virada desse ano você vai virar a mesa e a sua vida terá uma reviravolta, terá uma virada em nome de Jesus. Se alguém venha, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Venha. Se você precisa tomar alguma decisão, você precisa tomar alguma atitude, Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar coragem, Deus vai mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos estar orando por você nesta hora, ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida, suplicando ao Senhor a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus. Senhor Deus soberano, nós queremos nesta hora abençoar estas vidas que estão aqui, e o Senhor estará dando a eles ousadia, autoridade, o Senhor estará dando a eles condições, coragem, para virar a mesa, para mudar a história, para mudar o sistema, para mudar as circunstâncias. O Senhor estará lhes dando autoridade, porque tal autoridade é te dada no céu e na terra. O Senhor estará dando a eles estratégia, o Senhor estará dando a eles sabedoria, o Senhor estará dando a eles ousadia, e o Espírito Santo estará direcionando, abençoando e mudando a história da vida destas pessoas. Pai, e te louvamos porque a tua palavra falou aos nossos corações. Continua ministrando, e que possamos, ó Deus, se tiver que tomar decisões, tomá-las, porque, ó Pai, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Nós oramos e abençoamos cada vida em nome de Jesus, e te pedimos, continue conosco no restante desta noite, nos levando em paz e nos abençoando no restante desta semana. Que a glória se manifeste em nossa vida, e que possamos dizer: valeu a pena virar a mesa, minha vida mudou, minha família, meus negócios mudaram. Senhor, eu vi a tua mão agindo em meu favor. Em nome de Jesus oramos, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós e convosco permaneça hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Eu não vou estar aqui na quinta-feira. Um Feliz Natal para você. Mas quinta-feira é a cantata de Natal. Vem às 19 horas. Que Deus te abençoe. Vá na paz em nome de Jesus.